Quantas vezes pessoas desapareceram, sem deixar uma resposta? Um avião com centenas de pessoas simplesmente sumiu, um navio é encontrado à deriva, mas sem ninguém a bordo. E uma colônia inteira desaparece da história como se nunca tivesse existido. Parece roteiro de filme, mas esses casos aconteceram de verdade. E o mais assustador é que, mesmo depois de investigações, teorias e anos de buscas, a verdade continua desaparecida. Hoje você vai ver 3 mistérios reais que até hoje desafiam qualquer explicação. Mas antes se inscreva no canal, curte e compartilha. Assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Agora bora pro vídeo. O voo HM370. No dia 8 de março de 2014, o voo Malaysia Airlines MH370 decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo estavam 239 pessoas. Era para ser um voo comum, mas em menos de uma hora, tudo mudou. O avião perdeu contato com o controle aéreo. Até aí, poderia parecer só uma falha. O problema é o que veio depois. Em vez de seguir a rota normal, a aeronave desviou do caminho. E depois, sumiu, sem pedido de socorro, sem explicação clara, sem um local exato de queda confirmado no momento do desaparecimento. Nada. As buscas foram gigantescas. Países inteiros participaram. Satélites, navios, aviões, especialistas. Mesmo assim, o MH370 virou um dos maiores mistérios da aviação moderna. Alguns destroços foram encontrados anos depois em regiões do Oceano Índico, o que reforçou a ideia de que o avião terminou ali. Mas o que realmente aconteceu dentro da aeronave ainda é motivo de debate. Foi falha técnica? Ato intencional? Sequestro? Um incêndio? Despressurização? Até hoje, nenhuma resposta fechou completamente o caso. E talvez o mais assustador seja isso. Um avião enorme, em plena era da tecnologia, conseguiu desaparecer quase como se tivesse sido apagado do mapa. O navio Mary Celeste. Agora imagina o seguinte: você está no mar, e encontra um navio aparentemente em boas condições. As velas ainda estão lá. Parte da carga continua no lugar. O navio não afundou, não foi destruído, mas não existe uma única pessoa a bordo. Foi exatamente isso que aconteceu com o Mary Celeste. Em 1872, esse navio mercante foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico. O mais bizarro era o estado da embarcação. Ela não parecia ter sofrido um desastre grande o suficiente para explicar o sumiço completo da tripulação. O capitão, sua família e os marinheiros haviam desaparecido. Sem corpos, sem sinais claros de luta, sem uma explicação definitiva. Isso transformou o caso em uma lenda dos mares. Com o tempo, surgiram várias teorias. Alguns dizem que a tripulação pode ter abandonado o navio por medo de explosão, talvez por causa da carga de álcool industrial. Outros falam em ataque pirata, motim, onda gigante ou até fenômenos sobrenaturais. Mas nenhuma teoria conseguiu explicar tudo de forma perfeita, porque o ponto principal continua o mesmo. Se o navio ainda estava em condições razoáveis, por que todos foram embora? E, se foram, por que nunca mais apareceram? O Mary Celeste virou símbolo de um tipo de mistério que mexe com a cabeça. Quando o cenário está ali, mas as pessoas simplesmente não estão mais. A colônia perdida de Roanoke. Agora saímos do mar e voltamos no tempo. No fim do século XVI, colonos ingleses tentaram se estabelecer na ilha de Roanoke, na América do Norte. Era uma tentativa de criar uma colônia permanente. Por um tempo, tudo parecia seguir. Mas havia problemas com suprimentos, dificuldades locais e tensão constante. Em certo momento, John White, o governador da colônia, voltou para a Inglaterra para buscar ajuda. Só que por causa da guerra e de outros atrasos, ele demorou muito mais do que esperava para retornar. Quando finalmente voltou, a colônia tinha desaparecido. As construções estavam vazias. Não havia sinais claros de massacre. Não havia corpos espalhados. Não havia uma resposta direta.
A única pista famosa encontrada foi uma palavra gravada, Croton, isso gerou séculos de discussão. Será que os colonos foram atacados? Será que morreram de fome? Será que se integraram a outro povo? Será que tentaram fugir? Até hoje, ninguém tem certeza absoluta. E é justamente isso que torna Roanoke tão assustador. Não foi só uma pessoa que sumiu. Foi uma comunidade inteira que parece ter sido engolida pela história. 3 casos, 3 desaparecimentos, 3 histórias reais que continuam abertas no imaginário de quem tenta entender o impossível. Talvez exista uma explicação lógica para tudo isso. Ou talvez existam eventos que simplesmente acontecem de um jeito tão estranho, que a humanidade ainda não sabe juntar todas as peças.